Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado mundial de fertilizantes, vamos falar da situação do leite aqui no Brasil, que passa por momentos muito delicados em relação à importação. Você vai ver também que a alienação judiciária pode prejudicar em muito a situação do produtor rural. Vamos dar um giro sobre a situação do Mercosul e União Europeia e eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é farmacêutica, homeopata e nós vamos falar de plantas medicinais que auxiliam no sistema gastrointestinal. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado mundial de fertilizantes, a dinâmica do mercado global de fertilizantes, principalmente nitrogenados, passa por um período de reacomodação com reflexos diretos nas decisões de compra no Brasil. Segundo o relatório semanal de fertilizantes da Stonex, a demanda internacional mais enfraquecida, ela tem pressionado as cotações da ureia, alterando a relação de competitividade frente a outros produtos nitrogenados, como, por exemplo, o sulfato de amônio, é o SAM, o SAM, e também o nitrato de amônio, o NAM. Ao longo de 2025, produtores brasileiros priorizaram fertilizantes de menor concentração, especialmente o sulfato de amônio. Em diversos momentos, o sulfato de amônio apresentou uma relação custo-benefício mais atrativa do que a ureia, e o nitrogenado mais utilizado no país. Esse movimento, ele refletiu tanto o elevado patamar de preços da ureia e também de outros insumos, como o MAP, que é o fosfato monoamônico, quanto ao cenário de custos de produção elevados e margens mais apertadas no campo. Desde o fim de agosto até a segunda semana de dezembro, os preços da ureia nos portos brasileiros acumularam queda aproximada de 18%. Em algumas semanas, a retração ela superou os $10 por tonelada, evidenciando a dificuldade de sustentação dos preços no mercado internacional. Esse movimento ele devolveu competitividade à ureia, que volta a disputar espaço com outros nitrogenados. Paralelamente, o aumento da demanda pelo sulfato de amônio ao longo do ano contribuiu para a elevação de suas cotações. Nas últimas semanas, reforçando ainda mais a recuperação da atratividade da ureia no mercado interno. Apesar disso, o cenário para 2026 ainda carrega incertezas. Dados da Stonex indicam um volume expressivo de sulfato de amônio já programado para desembarque nos portos brasileiros, o que deve manter a oferta abundante no curto prazo e influenciar as decisões de compra. O ambiente internacional também seguirá como fator determinante. A proximidade do período de aplicação de fertilizantes nos Estados Unidos e também na China tende a aquecer o mercado mundial de nitrogenados. Além disso, a demanda da Índia, especialmente por meio de novas licitações, pode gerar volatilidade adicional nos preços. Oscilações provocadas por grandes consumidores mundiais e eventos sazonais podem impactar diretamente os custos de aquisição de fertilizantes e redefinir estratégias de compra no próximo ciclo agrícola.
E agora você vai ver que a situação do leite aqui no Brasil passa por momentos muito delicados em relação à importação. O governo do estado de Goiás sancionou a Lei 23.928/2025, que proíbe a reconstituição de leite em pó importado para comercialização como leite fluido no estado. A legislação, ela atende à reivindicação dos produtores que tentam se proteger do avanço das importações. A decisão, ela acompanha medidas adotadas recentemente lá no Paraná e em Santa Catarina para barrar o uso do leite em pó importado para a produção de lácteos no Brasil. Lá no Paraná, o governo aprovou uma lei que proíbe a reconstituição do leite em pó importado para venda como leite líquido ou para uso na indústria de laticínios. Em Santa Catarina, por exemplo, tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que proíbe o uso do leite em pó importado ou derivados como soro lácteo para fabricar alimentos destinados ao consumo humano, como iogurtes, queijos e requeijões. Em Minas Gerais, produtores pediram ao presidente da República a suspensão das importações de leite em pó do Mercosul sob a alegação de que o produto chega no Brasil a preços abaixo do custo de produção lá na Argentina. A proibição em Goiás se aplica às indústrias, laticínios e demais pessoas jurídicas estabelecidas no estado. Segundo o governo estadual, a norma tem como finalidade garantir transparência e qualidade ao produto comercializado. O descumprimento, ele pode resultar em multas, apreensão de produtos e suspensão do registro sanitário. No âmbito federal, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele instaurou uma investigação antidumping envolvendo a Argentina e o Uruguai, relacionada à importação de leite em pó com preços abaixo dos praticados nos mercados de origem. Além disso, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 5.738/2025, que propõe proibir em todo o território nacional a reconstituição de leite em pó e derivados importados para consumo humano. E agora vamos comentar da situação do Mercosul e União Europeia. O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia voltou a enfrentar forte turbulência política. O presidente do Brasil, ele disse que pode desistir da negociação caso a União Europeia adie novamente a votação que permitiria a assinatura do pacto, aguardado há mais de 2 décadas. A declaração ocorreu após a França e Itália solicitarem a Bruxelas o adiamento da decisão prevista agora para esta semana. Segundo o presidente do Brasil, a falta de avanço compromete a credibilidade do processo. O presidente destacou que o acordo negociado há 26 anos já contempla concessões significativas por parte do Mercosul e classificou a postura de países europeus como excessivamente influenciada por pressões internas, especialmente do setor agrícola. França e Itália lideram a oposição ao avanço imediato do acordo, exigindo garantias adicionais para proteger os agricultores europeus. A preocupação central está no impacto da redução tarifária sobre produtos agropecuários, incluindo carnes e grãos provenientes do Mercosul. Autoridades italianas defendem que o bloco sul-americano aceite mecanismos vinculantes
que permitam à União Europeia reagir caso importações afetem a renda dos produtores locais entre as propostas. E, por incrível que pareça, essas propostas estão salvaguardas bilaterais que possibilitariam a reintrodução de tarifas se houver aumento excessivo de importações ou queda acentuada dos preços. Enquanto França, Itália e Polônia demonstram resistência, países como Alemanha e Espanha pressionam pela aprovação do acordo, interessados principalmente na ampliação das exportações de automóveis, máquinas e bens industriais para o mercado sul-americano. O risco de ruptura não é novo. Em 2023, autoridades do Mercosul já haviam sinalizado que poderiam abandonar as negociações caso a União Europeia não avançasse na ratificação do tratado. Apesar de um acordo técnico ter sido alcançado posteriormente, a fase política segue marcada por entraves e incertezas. Caso não haja avanço concreto nos próximos dias, o acordo Mercosul-União Europeia, que seria o maior tratado comercial já firmado pelo bloco europeu, pode entrar em um novo período de indefinição com impactos diretos para o comércio agroindustrial e para as relações estratégicas entre os dois blocos. E agora você vai ver que a alienação fiduciária, ela pode prejudicar e muito a situação do produtor rural. Confira. Excesso de alienações fiduciárias. Será o fim da recuperação judicial no agronegócio? O cenário está ficando cada vez mais preocupante. Cada dia mais está ficando inviável a recuperação judicial como ferramenta de reestruturação do produtor rural. E uma dessas causas é o aumento muito expressivo da exigência pelas instituições financeiras de converter aquelas garantias pessoais, garantias de hipoteca que os produtores davam a elas, por alienação fiduciária. Nós temos aqui no escritório clientes com 90%, 95% das dívidas garantidas por alienação fiduciária. Diante disso, vai se tornando cada vez mais difícil, se não inviável, a recuperação judicial daqueles produtores que necessitem. Esse cenário exige cautela e atenção para que você, produtor rural, que neste momento não tem quase nada de dívida em alienação fiduciária, passe a transformar essas dívidas garantidas num volume cada vez maior de alienação fiduciária e amanhã se vê no cenário em que não poderá contar, eventualmente, com essa ferramenta jurídica. E o que nos chama a atenção, que eu quero esclarecer para você, é que se você tiver 90%, 95% das dívidas em alienação fiduciária, não é que você estará impedido de entrar com a RJ. Sim, você poderá. E sim, estará excluído da recuperação judicial do plano essas dívidas, não poderão fazer parte. Mas, ainda assim, a recuperação judicial poderá ser uma ferramenta para te auxiliar, já que você poderá conseguir uma liminar para, durante um período de até 1 ano, esses credores não poderem consolidar, levar a leilão essas propriedades e, com isso, você conseguir condições e prazo para renegociar com esses credores, sem que perca imediatamente, sem qualquer forma de defesa, a sua fazenda. Ok que não terá acesso aos melhores deságio, aos melhores prazos, às melhores taxas de juros, mas é melhor do que nada. No entanto, ressalto novamente, nesse cenário que estamos vivenciando, tome muito cuidado. Se para você acessar uma nova operação de crédito ou prorrogar uma operação de crédito antiga, lhe for exigido a alienação fiduciária. Pense e repense 2 vezes. Tenho fé e acredito que as coisas darão certo, que terei uma boa produtividade e que terei um bom preço no meu produto. Mas e se eu tiver uma queda de produtividade? E se o preço não for tão bom? E se eu não conseguir pagar essa ou essas alienações fiduciárias? Está tudo bem em 1 mês ou 2 o banco poder tomar minha terra? É essa a reflexão que eu coloco para cada um de vocês.
se está passando por um momento de dificuldade, procure imediatamente um advogado especializado em crédito rural para que possa lhe orientar sobre os riscos e os direitos que você possui, notadamente diante de uma alienação fiduciária no agronegócio. E depois do intervalo, eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é farmacêutica homeopata e nós vamos falar de plantas medicinais que auxiliam no sistema gastrointestinal. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado da carne suína. A presença da carne suína na mesa do brasileiro passou por uma transformação significativa agora na última década, registrando um salto de 35% na preferência nacional. Segundo a nova projeção da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, essa trajetória de ascensão levará o país a alcançar a marca dos 20,2 quilos consumidos por habitante agora neste ano, confirmando a consolidação da proteína na dieta cotidiana da população. E para sustentar essa demanda em expansão, o Parque Produtivo Nacional opera com alta eficiência, estimando um volume total de 5,6 milhões de toneladas de carcaças para este ano. E esse desempenho robusto, ele garante não apenas o cumprimento dos contratos de exportação, mas principalmente o abastecimento do mercado interno, que absorve uma fatia cada vez maior da oferta, impulsionado por preços competitivos e maior variedade de cortes. E para garantir a transparência e a precisão desses indicadores, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, ela detalhou a sua metodologia de cálculo que se baseia exclusivamente em dados oficiais do IBGE. A conta subtrai as exportações de carne in natura do total da produção de carcaças e divide o resultado pela população brasileira, desconsiderando importações estatisticamente irrelevantes abaixo de 15 quilos. E estoques de passagem. Com esse cenário positivo, a entidade já projeta um novo recorde para 2026, 21 quilos de carne suína por habitante por ano. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara Rúbia é farmacêutica homeopata e nós vamos falar aí de um tema interessante, as plantas medicinais que auxiliam no sistema gastrointestinal. Doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, está tudo bem? Muito bom dia, obrigado a você e a todos, né, que nos assistem. Doutora Mara, é basicamente o nosso intestino, acho que é o segundo coração, né? É o nosso segundo cérebro, né? Cérebro, nosso né? segundo cérebro. Ele que comanda muita coisa aí, né? E nesse momento agora que a gente está passando, né? Final de ano, aí vem os exageros, né? Muita gente sai da linha, né? Sai da linha. E não há necessidade disso, né? Não há, porque na realidade a sua vida continua igual, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Só você acha que tem que exagerar, né? Que tem que consumir mais, bebida alcoólica, cigarro, ficar realmente até tarde acordado, aqueles exageros, né? Excesso de comida, né? E isso daí só traz prejuízo, né? Prejuízo demais para a sua saúde, né? De uma forma integrativa, né? Porque nós somos aquilo que nossos hábitos é que determinam a nossa saúde, né? E começando pelo nosso sistema digestivo, que vai
ter todo um processo gastrointestinal que vai comprometer, né, a sua saúde orgânica de um modo geral, porque, como você disse, nosso intestino, nosso segundo cérebro, isso vai alterar tudo, inclusive o altera nosso tudo. sistema emocional, né? Doutora Amara, agora tem uma série de plantas medicinais, por exemplo, que auxiliam, vamos dizer, a nossa parte intestinal, o sistema gastrointestinal. Agora, essas plantas, elas hoje, às vezes é difícil de encontrar algumas delas, mas nós temos hoje produtos que já têm uma composição com essas plantas que auxiliam, né? Sim, com certeza. A gente tem no mercado e também a possibilidade de preparar os chás, né, de forma caseira. E a pessoa pode usufruir dessas plantas quando, né, ela não tiver no quintal, não tiver como plantar, ela pode adquirir, né, nas casas de produtos naturais, nas farmácias de manipulação, Que né, tem tudo. que tem geralmente essas plantas para ser utilizada. Por exemplo, nós temos espinheira santa, camomila e gengibre. Ó, a espinheira santa é uma das mais consagradas para nossa parte digestiva, né? Melhorar todo. Nesses momentos aí que exagera, às vezes dá um mal-estar digestivo, azia, má digestão, excesso às vezes, de alimentos industrializados, tudo isso vai provocar, às vezes, um mal-estar, Muita né? gordura. Muita gordura, muito álcool. E aí a espinheira santa é uma planta excelente para digestão. E, inclusive, até para gastrite, quem já tem uma gastrite instalada ou uma úlcera, ela vai ter um efeito muito bom. Então, com estudos já comprovados, essa planta realmente ela é estudada e é muito fácil de ser encontrada. Erva doce, hortelã e boldo. Erva doce, a plantinha aí muito boa para a nossa alimentação, né, que a gente às vezes já usa. Os chás de erva doce, de hortelã e de boldo vai melhorar a nossa digestão, vai facilitar com que esses alimentos sejam melhor digeridos, que sejam melhor absorvidos. Então, a gente tem uma gama de plantas aí interessantíssima, né? Tem o alecrim, capim-limão e também o cravo da Índia. O cravo é um digestivo excelente. Eu ontem mesmo estava com um pouco de má digestão, tomei um chazinho de cravo com manjericão. É realmente excelente, né? Inclusive, abrindo um parênteses, o cravo da Índia, ele é meio ardido, ele é meio esquisito quando a gente começa a mastigá-lo, né? Sim. Mas ele é muito bom, né? Ele é um antisséptico, né? Ele combate bactérias, vírus, né? Inclusive, a gente usa chupar o cravo quando você está com mal-estar, às vezes com mal-estar até que começa na boca. Você Tá com a boca amargando. Aí você chupa um pouquinho do cravo ou então faz o uso do chá também. E o capim-limão é excelente, a camomila, né? Todas essas plantas que nós estamos falando aí são plantas fáceis e muito interessantes de ser usadas. Nesse momento do ano, a gente pode revezar essas plantas, né? Não ficar usando sempre o mesmo chá. Então, vamos revezar para você não ter complicação de excesso, né? De algum fitoquímico aí que é encontrado nas plantas, né? Limão. O limão é um excelente digestivo. Se usar de manhã, né? A gente já falou aqui inúmeras vezes de usar água morna com limão. Água morna com limão? Com limão de manhã, que já vai fazer uma limpeza, né, do nosso organismo, inclusive na digestão e no nosso intestino. Como é que faria isso aí? Pega um limão... Espreme geralmente meio limão com meio copo de água mais morna. Interessante que não seja uma água fria, porque a nossa temperatura do corpo é em torno de 36 graus. Se for uma água fria, já dá problema. Água fria, ela já não é muito bom para a nossa digestiva. Para o nosso sistema digestivo, a água fria não é bom. Né? Eu ouvi dizer que limão com água morna é bom até para emagrecer também. Ajuda no metabolismo, né? Ajuda, eliminar gorduras. Então, nesse momento agora que a gente excede, né, é muito interessante estar usando todos os dias, né, de manhã, essa água morna com limão. Bom, se você que está nos acompanhando sair um pouco do sério, do ritmo, o seu buchinho, ele vai chiar, ele vai gritar. Então tá aí espinheira santa, camomila, gengibre, erva doce, boldo, limão com um pouquinho de água morna. Tudo isso vai ajudar a dar um equilíbrio normal. O certo mesmo é não sair da linha, né, O certo é você não exagerar, é você controlar esses impulsos que vêm, né? Fazer atividade física
com frequência, assim, Caminhar. pelo menos 4, 5 vezes por semana, como já é de costume, né? Tá certo. Então, assim, dormir bem, não exagerar nas bebidas, É verdade. passar a noite em claro, porque isso tudo vai comprometer a sua saúde, né? E você que está nos acompanhando, se você quiser saber mais, a doutora Mara também é autora de um livro muito bom que tem tudo o que você precisa. Então, se você quiser alguma informação, ligue para o telefone 99990-2250 e adquira esse livro que é uma obra-prima. Doutora Mara Rúbia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, foi excelente. Um 2026, pelo menos com muita saúde, já está bom demais. Nossa, se tiver com muita saúde, já está muito bom. Já é o mais importante, né? Já dá para correr atrás do dinheiro. Obrigada a todos, obrigada a você Obrigado, especialmente. dona Mara. Obrigado. E feliz 2026 para todos, né? Claro. E feliz Natal também. Falou. Doutora Mara, um abraço, obrigado. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a verdadeira grandeza reside na habilidade de tratar todos com igual consideração e respeito. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.